Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Como representar internamente um número real num computador? Antigamente, cada fabricante fazia do seu jeito e isso gerava incompatibilidade entre as máquinas. Uma maneira de representar números reais internamente no computador foi inventada pelo William Cunningham. Em 1980, essa ideia foi adotada pela Intel num de seus processadores. O que acontece? Então existiam várias maneiras, era necessário unificar isso daí. Em 1985, o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos definiu que o padrão para representar números reais internamente numa máquina é aquele que a Intel tinha usado. Surgiu aí o padrão IEEE 754. A ideia básica dele é trabalhar com números em notação normalizada. Eu vou pegar o meu número e considerá-lo em base 2 e escrevê-lo do tipo 1, M1, M2, M3, por aí vai, vezes 2 elevado a um expoente. Então note que em notação normalizada o número sempre começa com 1, e depois vem o resto. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou escrever o 5,25 em notação normalizada. Então a primeira etapa é escrevê-lo em base 2. Eu vou escrever o 5 em base 2, depois o 0,25 em base 2. Lembrando que nós temos uma aula específica em que eu ensino a pegar o número em base 10 e escrevê-lo em base 2. O processo de pegar o 5 e escrevê-lo em base 2 é o das divisões sucessivas por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 resta 1. Agora eu pego o quociente, que é 2, e continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. O número é assim, ó. Eu pego o último quociente e os restos e é tudo de trás para frente. Então vai ficar o 1, 0, 1. O 5 da base 10 é o 1, 0, 1 da base 2. Agora eu vou pegar o 0,25. É o processo das multiplicações sucessivas por 2. 0,25 vezes 2, 0,5. 0,5 vezes 2, 1. Toda vez que eu chego em 1 ou mais, eu subtraio 1. 1 menos 1, 0. Quando eu consigo chegar no 0, o processo acabou. Agora eu vou lá na parte inteira e pego de cima para baixo. 0, 1. O 0,25 da base 10 é o 0,01 da base 2. De maneira que o meu número é o 101,01 na base 2. Bom, mas o meu objetivo é escrever o 5,25 em notação normalizada. Então o que tem que acontecer? O número tem que ser do tipo 1, e depois vem o resto. Então a minha vírgula vai pular 2 casas para a esquerda. Como eu vou pular 2 casas para a esquerda, o meu expoente será mais 2. Então o número 5,25 ele é o 1,0101 vezes 2 ao quadrado. Um outro exemplo, o 0,375. Primeiro eu escrevo em base 2, dá 0,011. Agora tem que ajeitar, porque tem que começar com 1. Então a minha vírgula vai pular 2 casas para a direita. Como eu vou pular 2 casas para a direita, o meu expoente será menos 2. É o 1,1 da base 2 vezes 2 na menos 2. Então aí eu tenho 2 números escritos em notação normalizada. Bom, o que é o padrão IEEE 754? É assim, ó, eu vou trabalhar com números em notação normalizada e o registro será feito em 3 partes. Um bit é para o sinal do número. Se o número for positivo, eu vou colocar um 0. Se o número for negativo, eu vou colocar um 1.
outra parte do registro será para o expoente mais o bias. O bias é um número que é pré-definido. Então eu estou com o número 1, M1, M2, M3, por aí vai, vezes 2 elevado a um certo expoente. Pego esse expoente, somo o bias e coloco ali no registro. Expoente mais bias se chama característica. A ideia do bias é assim, ó, é um deslocamento que se faz de maneira que eu vou conseguir representar os números inteiros negativos sem reservar bit para o sinal do expoente. Então, o bias, resumindo, ele evita o uso de um bit para representar o expoente, o sinal do expoente. E o registro ainda tem outra parte, que é assim, ó, eu estou com o número 1, M1, M2 e por aí vai. O M1, M2 e por aí vai, ele aparece no registro. Note que o 1 não é registrado, ele fica subentendido. Quando eu pego o registro do número e vejo M1, M2, M3 e por aí vai, eu estou considerando o número 1, M1, M2, M3 e por aí vai. 1, M1, M2, M3 e por aí vai, se chama significando ou mantissa. Só que aqui existe um problema. Alguns autores, então aparecem em alguns livros, que mantissa ou significando é apenas o M1, M2, M3 e por aí vai. Então essa palavra mantissa ou significando pode representar duas coisas. 1, M1, M2, M3 e por aí vai, ou só o M1, M2, M3 e por aí vai. Então ficou ruim, porque nós temos uma palavra que pode representar duas coisas. Ninguém está errado. Como não está definido exatamente o que é mantissa, então você pode adotar uma ou outra ideia. Eu vou adotar que a mantissa é 1, M1, M2, M3 e por aí vai, e a parte fracionária da mantissa é o M1, M2, M3 e por aí vai. Bom, vou mostrar o que é uma máquina de precisão simples. É quando nós trabalhamos com 32 bits. Isso aí apareceu nos processadores Intel Pentium. O registro é feito em 3 partes. 1 bit para o sinal, 8 bits para a característica, que é o expoente mais o bias. Na precisão simples, que é quando eu estou falando de 32 bits, o bias vale 127. Então esse número ele fica definido. Todas as máquinas de 32 bits entendem que bias é 127. E depois, para a parte fracionária da mantissa, eu tenho 23 bits. Então eu estou com o número 1, M1, M2 até o M23, vezes 2 elevado ao expoente. Primeiro bit para o sinal, 0 se o número for positivo, 1 se for negativo. Os 8 bits que representam a característica, mais os 23 bits para a parte fracionária da característica. 1 mais 8 mais 23, 32 bits. Vou fazer um exemplo. O 0,375. Como é que ele é armazenado numa máquina de precisão simples? Primeiro eu passo o número para a notação normalizada. 1,1 vezes 2 na menos 2. Tá, agora aquela história que é assim, ó, o número é positivo, então eu vou colocar 0 na primeira parte do registro, que é a parte do sinal. A parte da característica é o expoente mais 127, porque o bias na precisão simples é esse número aí. E o expoente do número é menos 2. Menos 2 mais 127, 125. Então a característica é 125, só que é tudo em número binário. Tem que pegar o 125, fazer o processo das divisões sucessivas por 2 e escrevê-lo em números binários. Pega o 125 escrito em base 2, e é isso aí que eu coloco ali na parte do meio do registro. E agora eu estou com o número 1,1. Aquele primeiro 1 não é registrado lá no registro. O registro é só com a parte fracionária da mantissa, que é apenas 1. Só que eu tenho 23 bits para a parte fracionária do número.
Então, eu vou ter que preencher com um monte de zeros. A parte fracionária da mantissa é apenas 1, então vai ficar 1, depois 22 zeros, de maneira que eu ocupo os 23 bits dessa parte do registro. Um outro exemplo, o menos 5,25, que em notação normalizada é o menos 1,0101 vezes 2 ao quadrado. Estou falando de um número negativo. O primeiro bit vale 1. 1 porque o número é negativo, isso indica o sinal dele. A característica é expoente mais bias. O bias é 127 nas máquinas de precisão simples. O expoente do número é 2. 2 mais 127, 129. Eu tenho que colocar ali na característica o 129, só que escrito em base 2. Tem que pegar o 129, fazer as divisões sucessivas e encontrar a sua representação em números binários. Então ali na característica coloco 129, só que escrito em base 2. Quem é a parte fracionária da mantissa? É o 0101, que são esses 4 bits aí. Então eu coloco ali 0101, lembrando que o número é 1,0101, mas aquele primeiro 1 não é registrado, ele fica subentendido. Em precisão simples eu tenho 23 bits para gastar na parte fracionária da mantissa. Então eu preencho todo o resto com zeros. Aí está o registro do menos 5,25 na máquina de 32 bits. Existe a precisão dupla, isso aí foi definido em 2008, que são as máquinas de 64 bits, que aparecem, por exemplo, nos processadores Core. Daí é assim, ó, como é que se gastam os 64 bits? 1 bit para o sinal, 11 bits para a característica, e agora o bias é 1023. Nas máquinas de precisão dupla, a característica é expoente mais o bias, em que o bias é 1023. E nós conseguimos representar os números do tipo 1, M1, M2, M3 até o M52. Então são 52 bits reservados para a parte fracionária da mantissa. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.